Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time, na TV e nas plataformas de streaming YouTube e Prime Video, desta segunda-feira, dia 26 de dezembro. Vamos às notícias com destaque para o depoimento do homem preso por ter colocado um artefato explosivo num caminhão estacionado perto do aeroporto de Brasília. George Washington de Oliveira Souza afirma que, quando foi detido, pediu para o delegado tirar do depoimento dele as citações sobre Lula e Bolsonaro. A segurança está reforçada na capital federal. Além da mobilização para a posse, também há reforço no Congresso. O Senado baixou uma série de medidas e proibiu, por exemplo, o acesso de qualquer visitante. Falamos também sobre a expectativa dos 16 ministérios que estão em aberto do novo governo. Lula insiste em ter Simone Tebet no planejamento. A senadora pode até aceitar, contanto que a pasta seja turbinada com a presença de bancos públicos. No noticiário internacional, a onda de frio nos Estados Unidos já causou a morte de 49 pessoas. Buffalo, no estado de Nova York, é a cidade mais afetada e ficou praticamente paralisada. A China vai deixar de exigir a quarentena para viajantes que chegarem ao país a partir do dia 8 de janeiro, enquanto o sistema de saúde enfrenta uma onda de casos de Covid-19. Notícia ao vivo, análise objetiva para a gente entender o Brasil e o mundo a 6 dias do novo ano, no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. Aos poucos, o Brasil vai entendendo o tamanho da gravidade do ato que poderia ter terminado com uma explosão de um caminhão-tanque à beira de uma rodovia próxima ao aeroporto de Brasília. O homem que confessou estar por trás do plano, preso no fim de semana, hoje tentou tirar qualquer oposição a Lula para motivar esse ataque. Não à toa, o alerta é de atenção máxima em Brasília. Há 6 dias da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a capital federal passa por um dos momentos mais tensos sobre a segurança para a posse e segurança, claro, da própria população brasiliense. Importante relembrar, primeiro foram os ataques ao prédio da Polícia Federal, no último dia 12 de dezembro, que transformaram a cidade num caos. Agora, a revelação desse outro atentado que só não aconteceu por muito pouco. O bolsonarista, que aqui aparece como réu confesso, e por isso pode receber a classificação de terrorista, queria provocar a explosão de um caminhão carregado de combustível. Esses dois atos fizeram a equipe responsável pela cerimônia de posse rever todos os protocolos para o dia 1º de janeiro. Por isso, a gente começa esta edição do Prime Time atualizando essa história, indo direto, ao vivo até Brasília. Quem está com a gente é o repórter Pedro Teixeira. Boa noite, Pedro. A equipe responsável pela posse de Lula, que mudanças já podem ser anunciadas para o dia 1º de janeiro, Pedro? Olha só, Márcio, tudo bem? Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Prime Time. A equipe responsável pela posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já tem estudado uma série de modificações que podem ser feitas no plano inicial da posse que acontece no próximo domingo. Há algumas questões com relação ao trajeto que, por exemplo, será percorrido pelo presidente deve ser alteradas. Eles também estudam a possibilidade de fazer uma proteção no carro de transporte do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para as cerimônias. De qualquer forma, nenhuma das modificações foram confirmadas até agora. Eles apenas estão fazendo um estudo para saber o que de fato pode ser feito. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que a segurança será intensificada em todas as cerimônias, justamente para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível. Falando do caso do final de semana, Márcio, este homem de 54 anos, um empresário, George Washington de Oliveira, foi preso no último sábado pela Polícia Civil do Distrito Federal, suspeito de planejar um ataque à bomba
ao aeroporto de Brasília. O plano só não aconteceu porque o motorista de um caminhão-tanque que transportava querosene para o aeroporto identificou a presença deste artefato explosivo e comunicou à Polícia Militar do Distrito Federal. E este suspeito, preso pela Polícia Federal, diz que ele foi o responsável por montar o artefato explosivo, mas que um outro homem, já identificado pela Polícia Civil, mas que ainda não foi preso, foi a pessoa que colocou o artefato neste caminhão. O plano deles, segundo o George Washington de Oliveira, era provocar um caos social que acabasse levando à decretação de um estado de sítio e também à intervenção militar. No depoimento que ele deu no ato, no momento em que foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal, ele disse que comprou mais de R$160 mil em armamento por conta de uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, citou a fala no depoimento que a gente teve acesso neste final de semana. Ele disse o seguinte, olha, que a compra dos armamentos aconteceram por conta das palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatiza a importância do armamento civil, dizendo o seguinte, segundo o George: um povo armado jamais será escravizado. Depois disso, Márcio, já na audiência de custódia que eu tive acesso nesta segunda-feira, o George diz que pediu ao delegado que colheu este depoimento no sábado para que as palavras Lula e Bolsonaro fossem retiradas do seu depoimento. Inclusive, a gente separou um trechinho desta audiência de custódia que explica este pedido feito pelo George Washington de Oliveira ao delegado que colheu o depoimento dele. Vamos acompanhar. Na delegacia, a única coisa que eu relatei ao delegado e ele colocou no auto, sempre colocou 2 vezes que eu estava contra o nome Lula, eleições de Lula. Eleições de Lula. Eu pedi para ele retirar, ele se chateou comigo. Nós estamos num ato, não é eleições de Lula, foram eleições que aconteceu no Brasil. E ele colocou também o nome do presidente Bolsonaro, que eu também pedi para ele retirar, mas acredito que ele não retirou. O futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou hoje sobre as ameaças e tentativas de atentados à bomba em Brasília. Alexandre Padilha atribui os atos terroristas ao silêncio de Jair Bolsonaro. O alerta em relação à posse vem desde o começo, quando nós ganhamos as eleições. E o atual presidente da República, de uma postura antidemocrática, até hoje não reconheceu a derrota, não teve o gesto civilizado de fazer uma ligação ao presidente eleito, já diplomado, o presidente Lula. Pelo contrário, incitou hordas bolsonaristas a tentarem fazer algum tipo de reação, a desrespeitar a Constituição e as eleições, e transformaram essas frentes aí de quartéis em verdadeiras incubadoras de atos violentos, de atos que tentam desrespeitar a democracia e o resultado eleitoral. Então esse alerta já vem desde aquele momento. Nós vimos a imagem de George Washington, o homem que fez todo o plano para explodir esse caminhão-tanque no acesso ao aeroporto de Brasília. No depoimento de hoje, depoimento de custódia, ele estava no lado direito do vídeo de roupa azul. Você viu essa imagem, mas ele já tinha aparecido numa outra imagem, esta do Senado Federal, no dia 30 de novembro deste ano. Você está vendo nas imagens o homem à esquerda da tela, em cima, de camisa quadriculada. Esse é George Washington. Um pouco à frente dele está o deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira é esse que está falando bem no centro da tela, careca. E George Washington aparece de camisa quadriculada um pouco atrás na tela, no lado esquerdo. Aqui comigo, do lado direito da tela, se a gente conseguir se aproximar um pouco mais para a gente identificar quem é o George Washington, que aparece logo atrás do deputado Daniel Silveira.
essa é uma imagem da TV Senado que foi registrada no dia 30 de novembro. Aqui no nosso estúdio está nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio, boa noite, claro, antes de mais nada, e Feliz Natal para você. O que a gente já tem de informações e agora essa nova informação de George Washington frequentando as dependências do Senado Federal? Isso, Márcio. Bom, Feliz Natal, prazer estar aqui contigo. Márcio, as investigações, já desde o final de semana, elas estão tentando localizar o passo a passo do George Washington, por onde ele esteve em Brasília. E nisso estão tanto a Polícia Civil, né, responsável pela investigação lá no Distrito Federal, quanto a Polícia Federal. E buscando ali uma identificação também com autoridades, né, políticas. A gente sabe que esses acampamentos, muitos parlamentares, muitas autoridades, lideranças bolsonaristas estiveram diversas vezes nesses acampamentos, que é o lugar por onde também o George Washington passou. Então, essa vinculação está sendo buscada pelos investigadores. Com quem ele esteve nos acampamentos, com quem, por exemplo, quem autorizou a entrada dele no Senado Federal, ali me parecia ser uma sala de comissão. Isso, ali foi uma audiência pública no dia 30 de novembro, portanto, já depois da eleição, pedida pelo senador Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará, e ela foi pedida justamente também para questionar as pesquisas eleitorais, questionar os resultados das urnas. Você vê que as questões elas acabam ficando todas linkadas. O acampamento, os acampamentos, Brasil afora, mas em Brasília muito provavelmente seja o maior, questiona o resultado das eleições. Havia uma audiência dentro do Congresso Nacional questionando o resultado das eleições. A Polícia Legislativa do Senado, pelo que a gente levantou, ela tem a informação sim de quem autorizou, qual gabinete autorizou a entrada, mas eles não divulgaram, Márcio. Agora sim, a gente está, Eduardo Petrelli, nosso diretor de TV, muito obrigado pelo destaque. Aí está, esse é, pela informação que nós temos, George Washington, participando de uma sessão no Senado no dia 30 de novembro, sentado junto com os senadores e deputados federais, de novo, no Senado Federal, ele que aparece como réu confesso de ter elaborado todo um plano de explosão, de detonação de um artefato explosivo dentro de um caminhão-tanque esse que estaria estacionado no acesso ao aeroporto de Brasília, nas palavras dele, com o intuito de criar uma grande confusão na capital federal. Agora é interessante você estar trazendo essa informação de que todos os links se juntam, todas as informações se juntam na questão. Segunda-feira, 26 de dezembro. O Jornal da Cultura começa com os seguintes destaques. Empresário bolsonarista preso afirma que levou o arsenal de Belém a Brasília. Atos terroristas foram tramados no acampamento golpista da capital e incluíam outros atentados além do caminhão de combustível que deveria explodir próximo ao aeroporto. Tudo para provocar estado de sítio em apoio ao derrotado presidente Bolsonaro. Pelo menos mais um acusado de terrorismo está identificado. A Polícia Federal procura os influenciadores de extrema-direita Oswaldo Eustáquio e Bismarck Fugaza por apoio aos atos golpistas para reverter a derrota de Bolsonaro nas urnas. Em final de mandato, o presidente toma série de decisões para beneficiar aliados e tentar minar o futuro governo Lula. Prévia da inflação medida pelo IPCA aponta alta em dezembro. Boletim do Banco Central divulgado hoje também indica alta na projeção para o ano que vem. Pelo menos 50 pessoas morrem nos Estados Unidos vitimadas pelas tempestades de inverno. O país sofre a pior onda de frio dos últimos tempos. Crise militar no Oriente. China invade o espaço aéreo de Taiwan com a maior mobilização de aviões de guerra de sua história contra a ilha autônoma. Olá, boa noite. Comigo, nesta edição, o jornalista Wilson Moerdawi e o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes. Você também pode participar dando sua opinião pelo Twitter com a hashtag Jornal da Cultura. A Polícia Civil do Distrito Federal identificou um segundo acusado de planejar o atentado à bomba no aeroporto de Brasília. O delegado responsável pelo caso diz que investiga a participação de mais pessoas no crime de terrorismo e que o homem detido no sábado confessou motivação política.
Um terrorista confesso, George Washington Oliveira de Souza, identificado como dono de postos de combustíveis no Pará, admitiu à polícia que armou o artefato explosivo escondido em um caminhão de querosene de aviação que entraria no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. No depoimento à polícia, o terrorista disse que foi motivado pelas falas do presidente Jair Bolsonaro. Ele viajou do Pará até Brasília, levando um arsenal de armas e explosivos na caçamba de uma caminhonete. Na capital, alugou um apartamento e engrossou os atos antidemocráticos em frente ao quartel-general do Exército. O delegado responsável pelo caso diz que Souza planejou ao menos 2 atentados enquanto estava no acampamento. Era uma tentativa de criar uma espécie de caos para forçar uma intervenção militar e impedir Lula de assumir a presidência. O objetivo dele era chamar a atenção justamente para o movimento que eles estão empenhados. E ele faz parte desse movimento de apoio, ao atual presidente. E estão imbuídos nessa missão, segundo eles, uma missão ideológica, mas que saiu do controle. A polícia encontrou com o suspeito um arsenal, armas de grosso calibre, fuzil, espingardas e muita munição. Ele foi autuado em flagrante por terrorismo, posse e porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito. George Washington Souza tem registro como colecionador, atirador desportivo e caçador, mas a licença está suspensa. Além disso, ela não permite o transporte de material fora do trajeto casa-clube de tiro. Segundo o depoimento aos policiais, ele montou 5 bombas e entregou uma delas a um homem identificado como Alain Diego dos Santos Rodrigues. A ideia inicial seria colocar o explosivo num poste para interromper o fornecimento de energia elétrica. A polícia ainda investiga quem são os outros envolvidos. O crime de terrorismo pode render até 30 anos de prisão. Há um flagrante. E uma investigação terá que ser profunda para compreender quais são os envolvidos, sejam civis ou sejam mesmo pessoas decorrentes das forças de Estado. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que a Polícia Federal vai acompanhar a investigação e disse ainda que é importante aguardar as conclusões oficiais para as devidas responsabilizações. Para o futuro ministro da pasta, Flávio Dino, os acampamentos patriotas viraram incubadoras de terroristas. Ele afirmou ainda que não há pacto político possível e nem haverá anistia para terroristas, seus apoiadores e financiadores. Dino disse ainda que os procedimentos para a posse do presidente Lula serão reavaliados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi incisivo ao condenar o crime. Não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo. Em novembro, George Washington Souza esteve numa sessão da Comissão de Transparência do Senado. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Nesta segunda-feira, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgue o nome do parlamentar que convidou o empresário para ir ao Congresso. Olá, boa noite para você. Agora 6h05 no horário de Brasília. Eu sou a Gabriela Varela e esse aqui é o All News, seu programa diário de notícias, informações mais importantes que você precisa saber, análise dos nossos colunistas e também entrevistas de acordo com o nosso noticiário. Você fica sabendo de tudo que é quente nessa segunda-feira, que é dia 26 de dezembro de 2022. Pois é, estamos chegando aí ao final do ano e cada dia mais perto da posse do presidente Lula também, que tem movimentado bastante a nossa política. Você pode conversar com a gente, com a nossa equipe que está fazendo aqui esse programa, junto comigo, mandar sua mensagem pelo chat do YouTube, por onde você nos assiste agora, ou ainda usando a hashtag AllNews nas redes sociais. Tem também um WhatsApp que você pode mandar sua mensagem diretamente para mim. A gente coloca o número aí na sua tela, é o 11 913 55 0557.
Estou sempre de olho no seu comentário, sua crítica, sua sugestão aqui para o nosso programa. E eu começo já falando sobre o assunto mais importante, mais relevante do dia de hoje, porque o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o novo governo não vai permitir a instalação de um terrorismo político. Essa declaração foi dada aí na esteira da prisão de Jorge Washington de Oliveira Souza, um bolsonarista que foi detido depois de tentar explodir um caminhão de combustíveis nas proximidades do aeroporto de Brasília, o caso que aconteceu aí no final de semana. Flávio Dino acredita que o homem não seja um lobo solitário e que, portanto, não agiu sozinho. Em entrevista à Globo News, o futuro ministro da Justiça disse que todas as conexões dessa tentativa de atentado vão ser investigadas. Ele também prometeu desocupar os acampamentos em frente aos quartéis, que são mobilizações com discurso golpista em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Isso, claro, se as autoridades federais não tomarem uma providência até o dia da posse, que acontece no dia 1º de janeiro. Nessa segunda-feira, hoje, portanto, a polícia também identificou um segundo suspeito de participar da tentativa de explosão desse caminhão de combustível. É o Alan Diego dos Santos, que está sendo procurado. Eu converso agora com o meu colega, Leonardo Sakamoto, que é colunista, aqui do UOL, e também o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Muito boa tarde, aliás... Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa tarde para você, agora são 5h43. Seja muito bem-vindo, você que já tá ligado aqui no canal de Os Pingos nos Is no YouTube. Obrigado pela sua companhia, um ótimo início de semana por aí. Vamos nessa, Os Pingos nos Is no ar nessa segunda-feira, hoje dia 26 de dezembro de 2022. Estaremos juntos aqui com Fernão Lara Mesquita, com o Coronel Gerson Gomes e com o Roberto Mota. Tem muito assunto pra gente tratar nessa última semana do ano, última semana de 2022. A gente começa com o seguinte destaque. Segundo dados do governo federal, Lula terá cerca de 10 mil cargos comissionados para distribuir na esplanada dos ministérios. A ferramenta dará ao petista o poder de instalar em postos de chefia pessoas ligadas a partidos, como o próprio PT, alocadas em funções de baixa relevância durante a gestão de Bolsonaro. Além dos cargos comissionados na esplanada, Lula vai indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal e 31 magistrados para 10 tribunais diferentes. Fernão Lara Mesquita, comigo aqui no nosso estúdio. Nos dias desses números, Fernão, bastante poder nas mãos do presidente eleito, E como se não bastasse todo o aparato que fica à disposição normalmente de um presidente da República, Lula já ampliou o tamanho dessa máquina, Vai aumentar a esplanada dos ministérios, teremos mais pastas do que tínhamos até agora no governo de Jair Bolsonaro, um aumento expressivo e muitos cargos aí à disposição de Lula, Fernão? Boa tarde, boa semana. Boa tarde, Brown, boa tarde, colegas, boa tarde. Jornal Nacional. Boa noite. Olá, boa noite. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está de volta a Brasília. Ele ainda negocia nomes para 16 dos 37 ministérios. O bolsonarista preso com explosivos está no presídio da Papuda, em Brasília. O gerente de posto de gasolina foi indiciado por terrorismo. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anuncia que o governo vai antecipar medidas para evitar um vazio de poder. Ele promete aumentar a fiscalização sobre clubes de tiro. Especialistas relacionam o aumento de armas de fogo em circulação com o crescimento da violência nas grandes cidades. Os preços dos novos contratos de aluguel têm a maior alta em uma década. No litoral brasileiro, uma notícia boa: tem recorde de baleias jubarte à vista. O Jornal Nacional está começando. Obrigado pelo carinho. Peço que vocês sigam agora com o Jornal da Band, com os nossos amigos Joana Trepton, Douglas Santucci, Paula Valdez e Paloma Totti. Tchau, gente. Obrigado. Até amanhã, viu? Beijos e abraços. Homem que tentou explodir bomba no aeroporto de Brasília é levado para o presídio da Papuda. Polícia identifica um segundo suspeito de participação no atentado e investiga se existem mais envolvidos. Policiais fazem varredura no hotel que hospeda o presidente eleito e no prédio onde se reúne a equipe de transição. Reunião do futuro ministro da Justiça com o governador do Distrito Federal vai discutir mudanças na segurança para a posse de Lula. Chuva causa desabamento e mortes em Minas. Bahia e Santa Catarina também sofrem com temporais.
Nevasca provoca 17 mortes e cortes no fornecimento de energia no Japão. Apreensões de cocaína levantam suspeitas sobre o uso de empresa de logística pelo tráfico. Violência numa aparente emboscada em São Paulo. O carro é blindado e homem escapa no meio dos tiros. A saúde do rei Pelé. Com a chegada de filho dos Estados Unidos, família toda está no hospital. China faz maior exercício militar aéreo em Taiwan e diz que é resposta à ajuda americana à ilha. No projeto especial da Band dos 200 anos da independência do Brasil, a força dos símbolos nacionais que ajudam a formar a identidade do país. A história da bandeira e do herói Tiradentes. Talvez seja o único herói nacional. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Oferecimento. Boa noite. Violência em São Paulo. Um homem dirigindo um Porsche foi atacado a tiros numa suposta emboscada. Tudo gravado. Ao fazer uma curva, o motorista reduz a velocidade. Pouco à frente, ele é fechado por um carro que chega na contramão. 3 bandidos descem e um deles bate com a coronha da arma no vidro várias vezes. Enquanto o homem manobra o carro, o criminoso dispara 4 tiros. Nesse momento, o motorista do Porsche dá marcha ré, bate no carro dos bandidos e consegue escapar em alta velocidade. O caso não foi registrado na polícia, mas vai ser investigado mesmo assim. Olá, muito boa noite, Gabi. Boa noite para você de casa, seja bem-vindo ao Rede TV News. E a gente abre essa edição com notícias das chuvas pelo Brasil. Veja agora outros destaques do Rede TV News. Após tentativa de atentado à bomba em Brasília, segurança é reforçada na esplanada dos ministérios e no hotel onde Lula está hospedado. Prefeitura do Rio prepara a volta do Réveillon em Copacabana sem restrições. O esquema de segurança terá detector de metais e canhões de luz. Está aberta a temporada de trocas de presentes. O comércio aproveita para tentar aquecer as vendas na última semana do ano. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O motorista de um carro de luxo escapou de um assalto em São Paulo. Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver o momento em que o motorista é abordado pelos criminosos que estão armados. Um dos bandidos tenta quebrar o vidro do veículo, mas não consegue porque o carro é blindado. Mesmo assim, ele efetua vários disparos. Outros 2 criminosos acompanham a ação de longe. O motorista da Porsche ainda bate no carro usado pelos criminosos e foge. Ninguém foi preso.